Bom dia, boa tarde, boa noite. Bem-vindos, bem-vindas nesse espaço aqui da internet, desse universo. Eu me chamo Thalia Trindade e dou início a esse novo ciclo. A esse novo ciclo da minha vida, né? Esse novo ciclo do meu trabalho também. Eu sou minhas formações, né? Isso não é somente que eu sou, mas um pouquinho de mim, né? Que é com que eu trabalho. Eu sou terapeuta de mulheres, sou historiadora também, mas atualmente trabalho só com terapias e voltado para o feminino, voltado para a cura do feminino. E trabalho aí trazendo conteúdos para a internet sobre o sagrado feminino, sobre espiritualidade, sobre autoconhecimento. E eu criei esse lugar aqui na internet para mim estar trazendo mais de pertinho para vocês um pouquinho dos meus saberes, um pouquinho dos processos que eu for passando, de insights que vi, né, durante os dias. A gente sempre está aprendendo, né? E eu tenho certeza que não é em vão, pois nada é em vão. Eu quero hoje, então, né, os assuntos que eu vou trazer vai ser esses assuntos que eu for aprendendo, né, que eu for sentindo, muito organicamente. Eu gosto das coisas que as coisas fluam organicamente, né? Mas muito do meu foco é trazer sobre autoconhecimento, sobre espiritualidade, sobre o sagrado feminino principalmente também. Porque o sagrado feminino, ele foi uma das portas que me trouxe para um caminho que eu tô até hoje. Que me proporcionou muitas curas também, emocionais e físicas. E que foi a partir do sagrado feminino que eu adentrei no autoconhecimento e que eu me fortaleci, que eu cresci, amadureci, me tornei a mulher que hoje eu sou. Então eu sou muito grata a esse movimento, a essa filosofia que o sagrado feminino trouxe para mim. E é sobre ele que eu quero falar aqui com vocês. Então eu vou falar do sagrado feminino, mas é o que é o sagrado feminino para mim, né? Porque cada indivíduo é um, cada mulher é uma mulher, cada mulher tem a sua história, as suas vitórias, as suas dores, né? Cada mulher pisa com o próprio pé nessa terra. Então, para umas vai ser de uma forma que vai se apresentar o sagrado feminino, para outras de outras. E a nossa história acaba influenciando diretamente, né, no que a gente fala, no que a gente faz. Então, quero deixar claro que é o sagrado feminino na minha perspectiva. E também sobre, né, muito na fonte que eu bebo, porque é um assunto que eu tô todos os dias um pouquinho estudando, né, pesquisando, lendo, me analisando, né? Então vamos lá. O que é o sagrado feminino, minhas manas, irmãs e também homens, né, se tiverem aqui. Não é sobre gênero, né? Todos são bem-vindos aqui. E o sagrado feminino para mim, ele é um movimento, uma filosofia de vida, um modo de se compreender e um modo também de compreender a própria Mãe Natureza, Mãe Gaia. Ele é um conhecimento que ele está sendo resgatado, ele é um conhecimento lá da antiguidade. Então, desde lá da antiguidade, ele, né, muito mais forte na antiguidade,
ele era saberes que eram compartilhados por mulheres, um modo de vida das mulheres, né? Que viviam muito em tribos e viviam de uma forma muito mais natural, de uma forma muito mais conectada à própria natureza e conectada a si próprias. Então, né, muitas mulheres nessa época, na antiguidade, que é um período que antecede a Idade Média, essas mulheres elas viviam de uma forma, né, como eu falei, muito mais natural e se relacionavam uma com as outras e consigo mesmo de uma forma muito diferente, né? Porque ela, lá nesse momento se vivia, era outra sociedade completamente diferente da que temos hoje. Não existia um capitalismo, não existia a forma de produção, né? Não existia alimentos como existem hoje, né? Alimentos industrializados. Então as pessoas elas eram muito mais conectadas à natureza, porque também era muito da natureza que eles recebiam seus alimentos, a sua própria sobrevivência. E não existia um patriarcado. É no final da antiguidade, né, pro meio, pro final, que com um certo patriarcado ali começa um movimento ali, né? Patriarcado, quando eu falo, é o homem que fica no centro, né? Um homem, não no centro, mas em cima de todos, né? Aí que começa nesse sistema que começa a mulher ser rebaixada, né? A mulher fica reclusa e excluída à margem da sociedade. Então, antes desse patriarcado, existia uma comunidade matrifocal, uma comunidade onde não existia um melhor que o outro. Não, todos os indivíduos, eles eram importantes para a sociedade, para a comunidade, né, que existia lá. E as mulheres, principalmente, elas tinham assim um papel fundamental naquela comunidade, porque elas eram delas que vinha sabedoria, era delas que vinha o movimento até da própria comunidade. Por quê? Lembra que eu falei que essa sociedade, ela era... Tem que pausar um pouquinho. Eu moro numa vila, então é bom que gravando vídeo eu aprenda a ter paciência, né? Porque eu tenho cachorros, tenho animais e... é assim mesmo, né? Mas enfim. Então nessa comunidade, essas mulheres eram consideradas extremamente necessárias. E não só para cuidar da comunidade, né, internamente, como muito tempo a gente foi colocada, né, onde a mulher perde a sua liberdade e ela é importante só no lar, né? Lá não, ela era importante para vários papéis, para que aquela comunidade se mantivesse. E o porquê, né? Muito disso é porque a nossa sociedade, ela desde sempre também ela buscou simbologias, né? Não sei se seria simbologias a palavra, mas buscou um certo sentido para a vida, né? Então, e na antiguidade não era diferente, assim. E eles observavam como eles tinham muita conexão com a natureza, pela própria sobrevivência, pela forma que eles viviam, né? Então eles vinham diretamente da natureza, bebiam muito da fonte da natureza, né? Hoje também, tudo que a gente vê, desde a minha roupa, desde a energia que está aqui, possibilita eu falar com você, desde o meu celular, tudo vem da natureza, né? Só que você percebe que houve um distanciamento disso
A gente sabe que tudo vem da natureza, mas a gente não, dificilmente a gente para perceber que a gente necessita da natureza para sobrevivência, né? E naquele momento, as comunidades, né, as tribos, elas tinham muita consciência, né? E voltando ao que eu estava falando agora há pouco, né, ainda hoje existem muitas comunidades que têm diretamente ligação com a natureza. A gente pode ver, né, por exemplo, muitas comunidades indígenas, né? A gente tem a mania de generalizar as coisas, né? Mas, por exemplo, as comunidades indígenas hoje, elas têm diretamente essa ligação. Muita ligação que nós, que moramos na cidade, perdemos, né? Então, a gente tem muito o que aprender também com esse povo. Com essas etnias, né? Que são várias e várias tribos. Mas, enfim, voltando, né? Só para falar que hoje não se perdeu totalmente, né? A gente não pode generalizar as coisas. Mas naquela época era totalmente, né? Como não tinha essa questão do mercado, da indústria, né? Essas comunidades bebiam da fonte e reverenciavam a natureza. Então, para eles, a mãe natureza, né? Hoje é muito um deus masculino, né? Mas para eles, Deus era a deusa, era a grande mãe. Porque eles percebiam que tudo vinha da natureza. A comida deles, o que eles bebiam, o que eles vestiam, tudo vinha da natureza. Portanto, né, bem assim, simplificando muito para vocês, né? Mas, portanto, para eles existia uma deusa, né? Para mim hoje Deus é feminino e masculino, né? Mas para eles era a deusa. E as mulheres, assim, eles percebiam, muito porque eles não sabiam também que o homem tinha um papel na geração de vidas, né? Então eles percebiam que a mulher, ela era quem dava vida para aquela comunidade. Ela era, não falando que o principal papel da mulher é dar vida, não, muito longe disso. A gente pode escolher hoje em dia se a gente quer ter filho ou não. Mas naquele momento eles percebiam que a mulher era o grande centro, o grande portal do divino, do desconhecido, do mistério. Elas davam a vida, era delas que vinha as crianças, a esperança daquelas comunidades, né? Então, portanto, elas eram deusificadas. E nisso elas tinham um grande papel na comunidade. E um grande papel principalmente espiritual. Elas passavam o conhecimento espiritual para aquelas comunidades. E passando sendo um cano da espiritualidade para eles lá, elas tinham assim esse papel muito importante, né? Então, né, dando uma breve introdução histórica, né? Posso fazer até um próximo vídeo falando somente sobre a história do Sagrado Feminino. Mas hoje, gente, hoje existe um resgate, né? Pra mim, assim, eu percebo que nunca acabou a minha visão. Nunca acabou o Sagrado Feminino, sabe? Porque, né, a gente foi apagada por um bom tempo, assim, na questão por conta de um patriarcado, né? Então a gente sofreu a exclusão mesmo, ficamos na margem da sociedade, né? Quando falo a marginalidade da sociedade, é porque a gente foi como se a gente fosse colocada na beira, né? Na beira, nossos direitos foram tomados. Em um momento a mulher não podia nem votar. A mulher não podia comprar uma casa. A mulher não podia escolher se ela queria ficar em casa ou ir trabalhar, né? Hoje em dia,
existe uma retomada disso, né? Uma retomada onde a mulher ela pode escolher, né, o que ela quer fazer da vida. E então junto também, né, existe essa retomada do sagrado feminino, que como eu falei, pra mim nunca acabou. Porque ainda existe benzedeiras, curandeiras, as mulheres assim que cuidam, né, que são sagradas, mulheres que são o tripé da casa, né, das suas famílias, né, óbvio que hoje existe muitas mulheres que pegam um peso muito grande para elas, né, mas você entende que eu tô falando nesse sentido? Que é da mulher ter sempre mesmo que foi apagado pela sociedade, né, ela tinha um papel muito fundamental, com muita mais dificuldade, né, mas pra mim o sagrado ele sempre foi passando ali, sabe, dando o seu jeitinho. Dentro de si todas as mulheres têm uma alma selvagem. No seu mundinho muito interno, todas têm. Desde lá da mulher que trabalha na padaria e faz os melhores bolos que a gente conhece, até a benzedeira, até a faxineira, até a mulher lá que é a chefe das grandes empresas, até a professora, a cozinheira que trabalha lá na escola. Dentro dela, ela tem uma mulher sagrada. Ela tem o seu papel fundamental ali. Ela tem um jeitinho de fazer aquele bolo ou governar, né? Ser ali o tripé de uma empresa. Até ser uma avó que dá aquele chazinho e cura a alma. Ser uma contadora de histórias. Da forma dela. E não tem nenhuma outra igual. Então, independente de onde uma mulher está, ela é sagrada. Pra mim, isso é o sagrado feminino, né? E o sagrado, ele se transborda, ele se mostra unicamente para cada mulher. Mas existe um movimento, existem mulheres hoje que estudam, né, esse sagrado feminino, existem mulheres que trazem alguns saberes, né, até mesmo. Quais são esses saberes? É o saber de trazer de volta à tona, a partir da arte, a partir da terapia, a partir de círculos femininos, independente. Trazer à tona um poder pessoal nosso, né? Porque muitas mulheres, elas se encontram muito adoecidas, com o seu poder pessoal, muitas das vezes, lá no chão, né? Acho que cada uma já passou por momentos difíceis, assim. Muitas mulheres se encontram perdidas, né? Ou até em relacionamentos destrutíveis, independente de qual relacionamento. Porque em algum momento ela se perde dela mesma. Em algum momento, todas podemos se perder no nosso próprio corpo, sabe? Do contato mesmo, do amor do meu próprio corpo. De perceber o meu corpo como um instrumento extremamente inteligente, que ele demonstra, seja em um desequilíbrio, em uma doença, em alguma questão assim física ou emocional, que alguma coisa não está certa. Que alguma coisa ali precisa ser olhada. São também mulheres que são saberes que trazem, resgatando uma conexão com nossos ciclos. Isso é muito importante, isso é uma coisa assim do sagrado feminino que eu gosto muito, um saber, né?
que eu venho estudando muito também, e que eu observo que é um estudo assim, interminável, por uma vida inteira, que é a conexão com nossos ciclos lunares. E o que é essa conexão? O que são os ciclos lunares? É um nome que a gente dá para os nossos períodos, que a gente passa. Muitas mulheres conhecem como períodos do mês, né? Sabe aquela famosa tabelinha ou anotações? É interessante porque muitas vezes eu já falei com mulheres que nunca tinham ouvido falar isso. Mas a grande maioria sabia quando que era a última menstruação. Tinha ali nos seus celulares uma maneira de anotar qual foi a última menstruação, ou quando menstruou, ou quando estava fértil. Então é essa curiosidade que a gente tem do nosso próprio corpo, do funcionamento biológico do nosso próprio corpo. Então os ciclos lunares, ele é isso, é os ciclos que a gente passa, que são 4. Não vou me alongar muito nisso, porque também eu quero trazer mais explicado, mais esmiuçado para vocês sobre os ciclos, porque dá um vídeo inteiro só disso. Mas basicamente é o meu período menstrual, o meu período pré-ovulatório, o meu período ovulatório, menstrual, pré-ovulatório, ovulatório e pré-menstrual. São 4. E o sagrado feminino, né, esse conhecimento dos ciclos lunares, ele faz ligação com as 4 luas. Com as 4 luas lá do céu. Toda lua que você vê todo dia, sabe? E percebe que ela, em 7 dias, ela muda. Então, essas mulheres lá da antiguidade, né, que está sendo resgatado esses saberes, tudo para eles, e também uma visão, os orientais pensam muito assim, que tudo que acontece no meu corpo acontece na natureza também. Então, portanto, se eu sou filha da natureza, se eu sou filha da mãe Gaia, ou para algumas, não preciso nem, né, acreditar em Gaia, nada, mas na natureza mesmo que a gente observa, que a gente não fala de religião, mas eu olho a natureza e chamo ela de mãe Gaia. Mas para essas pessoas, né, para essas mulheres, tudo que acontecia dentro do meu corpo também acontecia na natureza. Então faz ligação dos ciclos da natureza, tanto das estações quanto das luas, com os períodos que algumas mulheres podem chamar de mês, né? Eu chamo dos ciclos, os meus ciclos. Então, o Sagrado Feminino também traz isso, esses conhecimentos, traz a ginecologia natural, que são saberes de curas voltadas ao útero de uma forma natural, sem utilizar remédios alopáticos, por exemplo, né, que para alguns momentos da vida pode ser de muita utilidade, né, para alguns desequilíbrios, mas trazem outras alternativas, né, principalmente a ginecologia, assim, o nosso útero. E deixa eu pensar o que mais. É essa conexão interna, um autoconhecimento de si própria, reconhecendo que eu sou luz e eu também sou escuridão. Assim como eu tenho as minhas sombras. As minhas sombras são tudo que eu desconheço. Então, por exemplo, eu vou dar um exemplo básico. Por trás, eu já tive um ódio muito grande por homens, sabe? Assim, ódio mesmo. Eu não sabia, eu tinha uma raiva muito grande, né? E eu não entendia o que havia por trás daquela raiva. Então, por trás daquela raiva, existia o quê? Uma insegurança. Então, essa insegurança, quando eu não coloco a luz nela, ela ainda é uma sombra. Então, quando eu desejo olhar, eu ilumino ela, né?
ela acaba virando ali algo que pode ser transformado. Então é esse olhar, é o meu olhar, sabe? Quando eu tiro do externo, um pouquinho assim, que eu paro de julgar o outro e eu olho pra mim, e não numa forma de me julgar. Uma forma de saber que eu posso modificar, sim, que eu tô em constante mudança, né, que eu tenho o poder, o ser humano é maravilhoso, que ele tem o poder de se transformar. Mas eu também olho com carinho pra isso, sabe? Sem julgamento, porque o julgamento ele faz muito parte do ego, né? Que é um lugarzinho lá nosso que dificulta bastante nossa vida, né? Mas então o Sagrado Feminino traz esse olhar interior. E muito desse olhar interior, ele pode causar muitas mudanças positivas na nossa vida. E muitas curas também, parece muito estranho que eu vou falar, mas muitas curas até de doenças. Então, pra mim, o Sagrado Feminino ele me trouxe isso, gente. Esse olhar, é muito um olhar interior. Esse autoconhecimento, sabe? Essa percepção do meu corpo, essa percepção de que eu sou sagrado e eu sou essencial no mundo em que eu vivo, independente do que eu faço. Independente do que eu faço. Posso estar aqui gravando um vídeo, passando uma mensagem aqui, sendo super importante na vida sua. Posso ser uma fotógrafa, eu posso ser uma artista. Eu posso ser, como eu falei, né? Eu posso ser mulher da padaria. Independente do lugar que eu estiver, eu reconhecer que eu sou sagrada, que eu sou necessária para onde eu vivo. E assim como eu sou necessária, eu influencio no meio que eu estou. Então, daí, desse reconhecimento da influência que eu tenho no meu meio, aonde eu estou, para as pessoas que eu convivo, e para mim mesma, eu decido a embarcar nessa jornada que é um olhar interior. Porque eu sei da minha importância, eu sei que sou sagrada. Sei que eu sou filha da grande mãe, da deusa, ou de um deus, ou do universo, ou simplesmente que eu sou necessária, né? E troco, sempre estou trocando informações com o meio em que eu vivo. Então eu decido me amar, decido me cuidar. E também aprendo a me olhar e me amar da forma que eu sou, no lugar que eu estou, na estação de vida que eu estou. Porque muitas vezes a gente se encontra num lugar onde eu estou no verão, né? Muito pra fora, muito feliz. Mas às vezes eu tô no inverno, às vezes eu tô no outono. E tá tudo certo. Como aprender a caminhar nessa estação na minha vida com mais leveza. E compreendendo que é necessária onde eu estou. Porque eu decido aprender com o que eu estou passando, né? E eu sei que eu posso sair dali, posso me tornar melhor. E ter essa conexão espiritual, né? O Sagrado Feminino, ele não é uma religião. Como eu falei, ele é uma filosofia de vida, ele é um estudo que você pode escolher ter para sua vida. Não estou aqui para te convencer a começar a estudar o Sagrado Feminino. Estou aqui para você se dar uma chance. Sabe? Quando a gente olha algo com curiosidade, igual uma criança, tipo, nossa, deixa eu observar isso daqui, o que essa menina tá falando não é tão loucura assim, né? Com essa curiosidade, com esse olhar sem preconceitos, sabe? Porque, né, eu trago aqui, como eu falei, não uma forma de te convencer, mas uma forma de compartilhar.
Porque eu cheguei num momento da minha vida que eu estava estudando tanto, que eu percebi que eu sabia muita coisa, que estava no momento de eu compartilhar já o que eu sabia, o que eu tinha estudado. Sabe quando a gente transborda? Então é isso. Então bem-vinda, bem-vindo, bem-vindes. Eu sou a Thalia Trindade, né, nesse momento. E eu espero que esse conteúdo tenha te ajudado de alguma forma, assim como me ajudou. Um grande beijo e até o próximo.